Existem muitas razões que levam o homem a criar abelhas. Razões econômicas, sociais e ecológicas, ou simplesmente por gostar da atividade. Na colmeia, é possível obter renda com a venda do mel, da cera, pólen, própolis, geleia real e apitoxina. A apitoxina é o veneno da abelha usado no tratamento de algumas doenças. Uma colmeia bem cuidada pode produzir até 50 quilos de mel por ano. As possibilidades econômicas não terminam aí. O apicultor ainda pode ganhar dinheiro com a produção de abelhas rainhas, enxames ou com o aluguel de abelhas para polinização. Até aqui, você já tem bons motivos para se dedicar à apicultura, sem falar ainda da principal contribuição das abelhas para o equilíbrio do meio ambiente através da polinização das plantas. Quando uma planta floresce, a flor precisa ser fecundada para que possa gerar o fruto, as sementes e garantir a perpetuação de sua espécie. Isto é chamado de polinização. A polinização é a transferência de pequenos grãos de pólen das anteras, que é o órgão masculino da flor, para os estigmas, órgão feminino. O pólen é quem vai fecundar a flor. Para fazer a polinização, o pólen precisa ser transportado. Esta é uma das funções da abelha. Na sua constante visita às flores, a abelha fica com os pelos cheios de pólen. E é nesse passeio, quando passa de flor em flor, que a abelha executa o importante papel de agente polinizador. 85% da polinização das plantas se deve à ação das abelhas. O restante fica por conta do vento, da chuva, de alguns pássaros, das borboletas e do próprio homem. Esta é uma colmeia, a casa das abelhas. Aqui vive de maneira organizada uma família de abelhas composta de 3 indivíduos distintos e indispensáveis. Cada um exerce funções diferentes que garantem a sobrevivência de todos. Esses indivíduos são a rainha, os zangões e as operárias. A rainha é a responsável pela manutenção da espécie e pelo equilíbrio populacional. Os zangões apenas para a fecundação de novas rainhas. Já as operárias são responsáveis pela manutenção da casa, incluindo todos os serviços internos e externos da colmeia. Uma colmeia é formada por uma rainha, aproximadamente 400 zangões e 60 mil operárias. Vamos conhecer com mais detalhes a vida e as funções de cada membro de uma colmeia. A abelha operária é do sexo feminino. É o menor membro da família. Seus órgãos de reprodução são atrofiados. Por isso, não realiza acasalamentos e não tem capacidade de postura de ovos fecundados. A função principal da operária, como o próprio nome diz, é o trabalho. É ela quem executa todas as atividades dentro e fora da colmeia. O período de vida adulta da abelha operária vai de 1 a 42 dias. Suas funções são divididas assim. Do 1º ao 3º dia de vida, ela faz a limpeza dos favos, aquece os ovos e as larvas. Do 4º ao 12º dia, ela produz geleia real, alimenta as larvas e cuida da criação de novas rainhas em épocas de reprodução. Do 13º dia ao 18º, a abelha operária produz cera, constrói favos e realeiras para a criação de novas rainhas. Do 19º ao 20º dia, é ela quem defende a família contra qualquer tipo de invasão e realiza os primeiros voos. Do 21º dia até o 42º dia de vida, a abelha operária faz os serviços externos no campo, coletando néctar, pólen, própolis e água. A abelha rainha é a mãe de todos os membros da colmeia. Ela é responsável pela união da família. A exemplo da operária, a rainha nasce de um ovo fecundado, só que em berço especial chamado de realeira.
Neste berço, a abelha rainha possui bastante espaço para livre desenvolvimento do abdômen e dos órgãos de reprodução. O período de vida da abelha rainha vai até 5 anos, porque é alimentada exclusivamente com geleia real. Para manter a família unida, a rainha emite um odor chamado de feromônio. Este odor faz com que as abelhas fiquem unidas e evitem a dispersão. A abelha rainha pode pôr ovos fecundados e não fecundados. Os ovos fecundados dão origem às operárias e às rainhas. Os ovos não fecundados dão origem aos zangões. Na primavera, se for jovem, a abelha rainha pode pôr até 3.000 ovos ao dia. Quando envelhece, perde a capacidade de postura e diminui a emissão do feromônio e, neste caso, as próprias operárias procuram substituir a mãe. O zangão é o elemento masculino da família das abelhas. Não possui ferrão. Por nascer de um ovo não fecundado, costuma-se dizer que ele não tem pai. Traz como herança somente as características genéticas da mãe e dos avós maternos. Esse fenômeno é chamado de partenogênese. O zangão atinge sua maturidade sexual aos 12 dias. Quando fecunda a rainha, seus órgãos sexuais explodem e morre instantaneamente. Dessa forma, o zangão jamais poderá fecundar sua irmã ou filha, evitando assim a consanguinidade na família. Por nascer de células maiores, o corpo do zangão é maior que o das operárias. O zangão não trabalha. Sua única função é a de fecundação. Come muito, não passa mais de 2 horas sem alimento. Quando sua gula começa a comprometer a colmeia, o zangão é expulso pelas operárias. Acaba morrendo de fome e de frio fora da colmeia. As abelhas são capazes de informar com exatidão às suas colegas onde está a localização do alimento encontrado. Esta comunicação é feita através de dança que indica a distância entre a colmeia e o alimento, bem como a direção em relação ao sol e à colmeia. A dança varia de forma, depende da distância que está o alimento. Se estiver a menos de 20 metros, a dança é feita em forma de foice. Caso o alimento esteja entre 20 e 100 metros, a dança é circular. Acima de 100 metros, a abelha realiza uma coreografia em forma de 8 com requebrados. Quanto maior a distância entre a colmeia e a fonte, mais lentos são os requebrados. Requebrados mais rápidos significam alimento mais perto. Acima de 1.000 metros, a abelha não dança como se não valesse a pena voar tanto em busca de alimento. Existem espalhadas pelo mundo diversas espécies de abelhas que vivem em famílias. Existem também espécies que vivem solitariamente. Entre as abelhas que vivem em famílias, algumas usam o ferrão como arma de defesa, outras se defendem com o uso de odores e das mandíbulas. As abelhas que formam família e possuem ferrão são chamadas de Apis mellifera. As que não possuem ferrão são chamadas de abelhas indígenas. Elas não formam grandes famílias e por isso produzem pouco mel. O que interessa para o apicultor são as abelhas Apis mellifera, porque produzem bastante mel. No Brasil, atualmente a Apis mellifera existente é africanizada, resultado de cruzamentos de raças europeias com africanas. Para trabalhar com as abelhas é preciso que você tenha alguns materiais e equipamentos indispensáveis. Uma regra básica é nunca mexer com as abelhas sem proteção. Para isso, use sempre a indumentária apícola, que é a vestimenta adequada para você se proteger das abelhas durante o trabalho. A indumentária deve ser de cores claras,
branco de preferência. Cores escuras irritam as abelhas. A indumentária apícola é formada pelas seguintes peças: máscara, macacão, luvas e botas. Além da indumentária, existem outros equipamentos que são importantes para o apicultor. Um deles é o fumigador. Para fazer a fumaça, você deve usar sempre um produto de origem vegetal. Folhas secas, pauzinhos de madeira bem secos, ou então uma maravalha como essa aqui. Logo então abastecer o fumigador. Não encher de maravalha até em cima, senão o fogo ficaria em cima e o primeiro jato de fumaça iria queimar as abelhas. Em seguida, com o jornal, você acende e põe fogo na maravalha. Quando pegou fogo, termine de encher a fornalha com maravalha, coloque a tampa e exercite o fumigador. Estará pronto para trabalhar com as abelhas. O formão é outra peça fundamental do apicultor, porque as abelhas costumam colar a tampa e outros componentes da colmeia com própolis. O formão serve para descolar esses componentes e raspar o excesso de própolis. Outras peças importantes que você não pode dispensar são estas: o espanador para tirar as abelhas durante os trabalhos de observação dos quadros. O garfo desoperculador, que serve para tirar os opérculos dos favos antes da centrifugação do mel. A mesa desoperculadora, que tem a função de apoiar os favos durante os trabalhos de desoperculação. A centrífuga é um equipamento necessário para a extração do mel, sem prejudicar os favos. Facilita o trabalho e garante um mel de melhor qualidade. Você precisa ter ainda baldes para aparar o mel quando sai da centrífuga, filtros para retirar as impurezas do mel, um tanque decantador para depositar o mel depois de filtrado e vasilhames para armazenagem do produto antes da comercialização. Estes vasilhames podem ser potes de vidro ou de plástico para venda direta ao consumidor, ou então tambores, tamboretes ou latas para estocagem de mel em maior quantidade. A colmeia é a casa das abelhas. Os habitantes da colmeia formam a família das abelhas. A colmeia deve ser construída dentro de medidas que obedeçam o espaço da abelha. Este espaço é medido de acordo com o tamanho do corpo da abelha e alcance de suas pernas. O espaço ocupado pela abelha é de 6 a 9 milímetros. Deve ser respeitado em todos os componentes internos da colmeia. A colmeia padrão recomendada para Santa Catarina é esta aqui, a Langstroth, inventada por um pastor americano em 1852. Por oferecer condições ideais para o trabalho das abelhas e do apicultor, a colmeia Langstroth é a mais difundida em todo o mundo. Este modelo de colmeia é todo desmontável. É formado pelos seguintes componentes: o fundo ou assoalho, o ninho com 10 quadros, o sobreninho também com 10 quadros e a tampa. Para saber quais são as medidas oficiais da colmeia Langstroth, consulte o manual do curso profissionalizante de apicultura da EPAGRE. Conheça todos os detalhes dos componentes desta colmeia e quais os materiais ideais para a sua construção. O núcleo possui as mesmas medidas da colmeia, só é mais estreito porque abriga menos quadros. O núcleo possui diversas finalidades. É usado para a formação de novas famílias. Neste caso, possui 5 quadros. O núcleo de fecundação se destina à criação de rainhas e normalmente possui 4 quadros. O núcleo de transporte é muito usado pelo produtor de enxames. É um núcleo que possui, em média, 3 ou 4 quadros.
Você nunca deve pintar as colmeias com cores escuras, porque as cores escuras irritam as abelhas. E também não com a cor branca, porque a cor branca reflete a luz, atrapalha a visão das abelhas e as abelhas, ao chegarem na colmeia, se chocam contra a parede. O preparo da colmeia começa com a colocação de arame e cera alveolada nos quadros. A finalidade da lâmina de cera é para orientar as abelhas onde o apicultor deseja que elas façam os favos. Antes de colocar a cera, é importante que você faça um reforço nos quadros para evitar problemas na hora da colheita do mel. Para reforçar os favos, estique nos quadros 3 ou 4 fios de arame número 24. O trabalho de colocação do arame nos quadros é feito desta maneira. Em primeiro lugar, com um furador ou broca fina, faça os furinhos nas laterais dos quadros. São 3 furinhos em cada lado. Ao lado de cada furo, coloque uma tachinha de sapateiro número 6. Não pregue a tachinha, apenas fixe na madeira levemente. Agora, passe o fio de arame pelos furos e, com a ajuda de um alicate, prenda a ponta da tachinha. Em poucos quadros, você pode esticar o arame manualmente. Quando forem muitos e você deseja que os fios fiquem bem esticados, use um esticador de arame, também conhecido como sargento. Gire a roldana do esticador de arame e faça as laterais do quadro se curvarem para dentro. Estique o fio de arame suavemente. Volte a roldana na posição anterior e retire o quadro da prensa. As laterais voltam ao normal e o arame fica bem esticado. Na sequência, corte a lâmina de cera alveolada para colocar nos quadros. No momento de cortar a cera, fique atento para a posição dos alvéolos. Observe no desenho qual é a posição correta dos alvéolos nos quadros. Para facilitar o trabalho de soldagem da cera nos quadros e fixação no arame, é importante que você use uma tábua de apoio. Esta tábua deve ter a largura e o comprimento das partes internas do quadro. A lâmina de cera deve ser colada na vareta superior do quadro. Para a colagem, use cera líquida derretida em banho-maria. Para fixar os fios de arame nas lâminas de cera, existe uma carretilha especial. Esta carretilha você encontra em casas especializadas em produtos apícolas. Antes de fixar o arame com a carretilha, molhe a tábua de apoio para que a cera não grude. Aqueça a carretilha em água quente. Agora, deslize a carretilha aquecida sobre o arame. A cera ficará colada ao arame. Se você não possuir a carretilha, use uma bateria de automóvel de 12 volts para fixar a cera no arame. Basta encostar o polo positivo numa ponta do arame e o negativo na outra. Isto forma um curto-circuito e o arame rapidamente esquenta e entra na cera se estiver encostado na tábua. Neste caso, não é preciso molhar a tábua de apoio, porque, como não existe pressão, a cera não gruda. Para adquirir as lâminas de cera, basta entrar em contato com a unidade apícola da Epagre em Florianópolis ou então procure as associações de apicultores que possuem cilindro alveolador. Você pode fazer permuta de cera bruta por lâminas de cera alveolada. A pastagem apícola é o conjunto de flores que as abelhas precisam visitar para coletar néctar e pólen. No Brasil, existem mais de 20.000 espécies de plantas que fornecem néctar e pólen para as abelhas. Para produzir bastante mel, as abelhas não devem voar a uma distância superior a 1.500 metros da colmeia. A concentração de açúcar no néctar varia de uma planta para outra e também de região para região. As melhores floradas acontecem na primavera e verão. Nem sempre as matas fornecem as melhores floradas.
Plantas baixas como carqueja, vassouras, trevos, mata-pasto e outras são ótimas fornecedoras de néctar e pólen. Da pastagem apícola depende a qualidade do mel. De acordo com as diferentes espécies de flores, o mel pode variar de cor, sabor, aroma, densidade e cristalização. A localização do apiário está relacionada com a pastagem apícola. O número de colmeias depende do potencial de flores existente. Uma colmeia deve produzir no mínimo 25 quilos de mel por ano. Se não alcançar esta produção, pode estar havendo desequilíbrio, isto é, mais abelhas do que flores. Na instalação do apiário, existem vários fatores que você deve observar. Instale o apiário no mínimo 150 metros, longe de estradas, lavouras, hortas, residências e locais onde exista movimento de pessoas e animais. Tenha o cuidado para que o alvado das colmeias esteja voltado para o nascente do sol. O apiário deve estar em local de fácil acesso, sem correntes de vento muito fortes. Nunca instale o apiário no pico da montanha. Procure um ponto de meia elevação. Evite locais baixos e beiras de rios ou lagos, porque pela manhã normalmente existe muita neblina. Para você fixar melhor a colmeia, dar maior estabilidade à instalação da colmeia no campo, existem diversas opções. A preocupação principal é uma situação onde a gente gaste pouco, né? Equipamento mais barato que se tem à mão disponível sempre. Nós estamos vendo aqui palitos de madeira, né, retirados do mato, da mata, são galhos de árvores ou outros tipos de madeira que são cortados, apontados e fixados ao solo. Preocupado o apicultor com o inimigo mais comum que acontece em Santa Catarina, que é a formiga, podemos colocar protetores que nada mais é do que aproveitamento de embalagens. Em cada estaca devemos colocar então um desses protetores. Ao instalarmos a colmeia, devemos estar preocupados para que ela fique inclinada aproximadamente 1 centímetro para frente. Isso faz com que a água da chuva, ao adentrar a colmeia, escorra novamente. E também a colmeia deve estar nivelada lateralmente. Isso vai fazer com que as abelhas puxem os quadros certinhos, os favos, sempre na vertical. Outra opção que você pode ter para fixar as colmeias é aproveitamento de ripas, sobras de madeiras, que é facilmente encontrado no interior. Em locais onde não há ocorrência de formigas, nós podemos instalar nossas colmeias em cima de tocos de árvores, tomando a preocupação de ter aproximadamente meio metro da altura do solo. Podemos encontrar ainda nas lojas que vendem material apícola suportes de colmeias, cavaletes feitos com material galvanizado, no caso de metal, e com os protetores de formiga. Você pode construir um cavalete de tijolos. É mais durável, mais resistente, tendo a preocupação de uma altura em torno de 60 centímetros, para maior conforto do apicultor. Um sistema novo que está sendo utilizado como suporte para a fixação de colmeias é a utilização de cano galvanizado e garrafas plásticas, essas tipo descartáveis de refrigerantes. Ao mesmo tempo que esse sistema serve de suporte para a colmeia, protege também do inimigo comum que nós temos em Santa Catarina, que é a formiga. Para instalar a colmeia é muito simples. Após nivelarmos as 4 bases, nós colocamos a colmeia em cima da ponta dos canos. O comprimento de cada cano é em torno de 90 centímetros. Parte dele fica enterrado no chão. Para povoar a colmeia existem várias alternativas. Você pode adquirir famílias de abelhas de apicultores que comercializam enxames. Armar caixas riscas pelo campo onde os enxames costumam passar, ou então recolher famílias de abelhas que se encontram alojadas em cupinzeiros, árvores ou beirais de casas.
Uma vez recolhido o enxame, espere até a noite. Assim que escureceu, aí você pode pegar o núcleo e levar para o apiário e colocar no lugar definitivo para que as abelhas possam trabalhar. Veja como fazer a transferência de enxames e o povoamento de colmeias através de caixas iscas no manual do curso profissionalizante em apicultura da EPAGRE. Não é recomendado que você mexa as colmeias com frequência, porque isso só prejudica e atrapalha o trabalho das abelhas. Existem alguns momentos que você deve interferir e fazer a revisão no apiário. Isto acontece antes do inverno e antes da primavera. Esta revisão normalmente é feita no mês de maio, um pouco antes de chegar à época mais fria do ano. Retire das colmeias as melgueiras e sobreninhos que as abelhas não estiverem ocupando. Guarde esses materiais no depósito apícola. Avalie e anote no caderno as reservas de mel que cada colmeia possui. Uma família com um ninho cheio de abelhas precisa de 3 a 5 favos de mel para passar o inverno. Reduza o alvado ao máximo para que as abelhas possam se proteger do frio e de possíveis inimigos. Limpe em volta do apiário para permitir a entrada do sol. Lembre-se que é durante o inverno que o apicultor perde o maior número de famílias de abelhas. Isto acontece pela falta de alguns cuidados e principalmente pela falta de alimento. As abelhas morrem de fome e de frio. Esta revisão deve ser feita logo no início das primeiras floradas que antecedem a primavera. Além do material normal de trabalho, leve até o apiário um ninho vazio. Raspe a própolis e deixe o ninho bem limpo. No apiário, retire do cavalete a primeira colmeia que vai ser trabalhada. Coloque no cavalete o ninho vazio na mesma posição em que estava a colmeia. Abra a colmeia e retire um a um os quadros com favos e abelhas. Aproveite para raspar a própolis. Recoloque os quadros na mesma posição e ordem no ninho vazio. Os favos velhos, pretos, mofados ou defeituosos não devem ser aproveitados. Complete o ninho com quadros contendo cera alveolada. Verifique se a rainha está com boa postura e se as larvas não estão com doenças. Veja se já está entrando mel novo e pólen na colmeia. Se ainda não, forneça um alimento estimulante às abelhas. Raspe a própolis e limpe o ninho que foi desocupado. Use este ninho para fazer a revisão na próxima colmeia. Alguns apicultores acham que as abelhas devem produzir mel e que para isso precisam apenas uma casa para morar. Na hora da colheita, estes mesmos apicultores, gananciosamente, tiram todo o mel que as abelhas depositaram nos favos e deixam a família sem reservas. Assim, muitas abelhas morrem ou abandonam a colmeia por causa da falta de alimento. O bom apicultor sempre deve deixar na colmeia reservas suficientes para a sobrevivência das abelhas ou então fornecer alimento quando necessário. Não existe alimento para as abelhas que se iguale ao mel, ao pólen e à água. Mas na falta destes, você pode usar alguns alimentos artificiais à base de açúcar ou mel que, em parte, satisfazem as necessidades das abelhas. Este alimento é dado apenas para saciar a fome das abelhas. A composição é a seguinte: para cada litro de xarope, use 600 gramas de açúcar cristal, 400 mililitros de água. Aqueça os componentes até dissolver bem o açúcar. Deixe esfriar e forneça às abelhas em alimentadores individuais. Existem vários modelos de alimentadores individuais que você pode usar para fornecer o xarope às abelhas.
Veja alguns modelos práticos e bastante eficientes. Este é o alimentador de cobertura. Ele tem as mesmas medidas da colmeia. Ele fica logo acima dos quadros e abaixo da tampa. Vejam bem, esse alimentador de cobertura, ele tem um formato de coxo. E no centro, então, tem uma fenda onde as abelhas subirão e por uma rampa terão acesso ao alimento. Isso é excelente no inverno porque ele permite que a família mantenha o calor e, em razão dessa fenda estar no centro, vai estar bem próximo à região da cria, do ninho da família. Vejam só, as abelhas elas não se afogam, elas têm acesso ao alimento pela rampa. Esse alimentador tem capacidade para 2 litros, mas nós usamos em média 1 litro por vez, para não encher demais e não dar muita umidade dentro da colmeia. Depois que o alimento está colocado dentro do coxo de cobertura, nós colocamos a tampa no lugar. E as abelhas continuam tendo acesso interno ao alimentador. Este é o alimentador Doolittle. Ele tem as mesmas dimensões de um quadro. No caso aqui, a largura é equivalente a 2 quadros. O modelo dele é um coxo que se encaixa no espaço de 2 quadros dentro da colmeia, aonde eu vou colocar o alimento aqui dentro. E para as abelhas não se afogarem e terem mais facilidade de acesso ao alimento, nós vamos colocar esta barra de isopor que servirá de boia salva-vida, facilitando então a alimentação das abelhas. Logo em seguida, tampa-se a colmeia. Outra maneira prática de alimentar as abelhas é utilizando o alimentador modelo Boardman. Este alimentador, ele é composto de um vidro de conservas e uma base de madeira. Essa base é onde vai comportar o vidro com alguns furos na tampa. Você toma a base e coloca na entrada do alvado. Depois você pega o vidro com o alimento dentro e põe aqui nesse buraco. Uma outra alternativa bastante prática de alimentar as colmeias é utilizar um pote com alguns furos na tampa. Para aplicar o alimento na colmeia, usa-se 2 palitos de madeira que vão permitir que as abelhas tenham acesso por baixo ao alimento que está dentro do pote. Logo após o pote de alimento estar colocado, use uma melgueira vazia, sem os quadros, e coloque sobre a colmeia, protegendo assim este pote de alimento, impedindo que outras abelhas de outras colmeias venham aqui roubar o alimento que foi oferecido para esta família. Logo em seguida, então, tampa-se a colmeia. Quando você não tiver nenhuma outra alternativa de como alimentar as abelhas, você pode, então, retirar um favo vazio de dentro da colmeia e, neste favo, preencher com alimento. Depois das células do favo preenchidas com alimento, você vai, então, recolocar esse favo no lugar e as abelhas vão ter um pouquinho de alimento para se manter por mais alguns dias. O alimento estimulante tem a função de estimular a postura da rainha 50 a 60 dias antes do início da florada. Para isso, você deve fornecer proteína às abelhas. Existem diversas fontes de proteína, como por exemplo, proteína de soja, pólen e leite em pó desnatado. Bem, na hora de oferecer a proteína de soja para as abelhas, é interessante que o apicultor construa uma bandeja, como nós vemos aqui, com uma tela, digamos, de fundo, para que as abelhas não se sujem muito com a proteína. Quando nós temos a bandeja com uma tela, aqui embaixo uma outra bandeja, para proteger a proteína para não cair no chão, as abelhas vêm aqui por baixo e, com isso, elas vão se carregar mais fácil as suas patinhas para levar a colmeia.
Você viu aqui uma maneira fácil e prática de alimentar as abelhas com proteína. E também um alimento bastante barato. E eu diria que compensa, porque se você alimentar as suas abelhas 60 dias antes da florada com essa proteína, você desenvolve a família e quando chegar a florada nós temos abelhas campeiras na idade certa para produzir bastante mel. Veja no manual do curso profissionalizante de apicultura da EPAGRE outros tipos de alimentos artificiais que você pode fornecer às abelhas e aumente a sua produção de mel. São diversas as razões que podem levar você, uma vez por outra, a transportar as colmeias. Para recolher enxames, fazer mudança de apiário, fazer migração a fim de aproveitar outras floradas, para atender trabalhos de polinização ou então quando comprar abelhas. Durante o transporte das colmeias, você deve tomar alguns cuidados para evitar incômodos ou então perda de famílias pela morte das abelhas. Para fazer o transporte de colmeias a pequenas distâncias é muito simples. Quando você precisar mudar uma colmeia para uma curta distância, você não precisa de muita preocupação. Para que as abelhas não retornem ao local antigo no outro dia, basta que você mude essa colmeia toda noite 1 metro, até chegar no lugar definitivo. Para distâncias maiores, até 3.000 metros, faça o seguinte: pregue o fundo da colmeia. No dia da mudança, à tarde, coloque em cima da colmeia e no lugar da tampa uma tela de transporte. À noite, feche o alvado com esponja. Retire a tampa para a tela de transporte ficar livre e transporte as colmeias até o local desejado. É importante que você faça o transporte das abelhas à noite, porque à noite todas as abelhas estão recolhidas. Nesse caso, não há perda de abelhas no campo. Um outro detalhe importante, quando você transportar as suas abelhas até uma distância de 3.000 metros, é natural que as abelhas conheçam esse campo. E se você abrir a colmeia no mesmo dia, no dia seguinte, as abelhas não sabem que foram mudadas e vão retornar ao lugar antigo. Então não abra a colmeia no mesmo dia, mantenha fechado até mais ou menos às 10 horas. Às 10 horas da manhã você pode abrir e todas as abelhas vão fazer um novo voo de reconhecimento e dessa maneira não voltar mais ao lugar antigo. Para transportar as colmeias a longas distâncias, tenha os seguintes cuidados. Pregue o fundo da colmeia. No lugar da tampa, coloque uma tela de ventilação. Fixe bem os componentes da colmeia. Use tiras de borracha, elástico ou pregue com parafusos ou pregos. À noite, feche o alvado com esponja. Empilhe as colmeias no veículo. Tenha o cuidado de usar separadores entre as caixas para facilitar a ventilação. A velocidade do veículo nos primeiros 4 a 6 quilômetros deve ser moderada, no máximo 20 quilômetros por hora. Não abafe as colmeias com o uso de lonas. A carga deve estar bem amarrada. Para produzir um mel de boa qualidade, com todos os cuidados de higiene, é importante que você tenha uma casa do mel. Assim, você fica mais tranquilo porque sabe que o seu produto está armazenado em local apropriado. Uma boa casa do mel deve ser dividida em pelo menos 3 salas. Uma para a recepção das melgueiras ou sobreninhos com favos, outra para desoperculação, centrifugação, filtragem, decantação em vase do mel e uma terceira sala para depósito do produto. Consulte o manual do curso profissionalizante de apicultura da EPAGRE e saiba como construir a sua casa do mel. No momento da colheita do mel, tenha os seguintes cuidados. Antes de ir até o apiário, deixe a casa do mel limpa e com todos os equipamentos preparados. Para fazer a colheita do mel, use a indumentária apícola e o fumigador para acalmar as abelhas durante o trabalho. Selecione favos com mel maduro.
é o mel que se encontra nos favos completamente operculado. Se eventualmente, junto com o mel maduro, você colher favos que não estejam totalmente operculados, faça a centrifugação destes favos à parte. Esse mel verde, por conter alto teor de umidade, deve ser consumido dentro de 90 dias. Ao abrir a colmeia, não aplique fumaça de cima para baixo entre os favos. Aplique somente por cima dos favos, de modo que a fumaça circule no mesmo sentido em que estava a tampa. O ninho receptor é um ninho vazio com fundo e tampa que você deve levar até o apiário no momento da colheita. Neste ninho, coloque os primeiros favos até desocupar o ninho em que o mel está sendo colhido. Depois de fazer a colheita do mel, leve os favos até a casa do mel. Na hora do deslocamento, cubra a carga com lona. Assim, você protege o mel contra a poeira ou chuva, caso acontecer. Antes de começar a desoperculação do mel, lave as mãos e enxugue bem em toalha limpa. O mel fermenta com facilidade quando em contato com a água. Por motivos de higiene, é recomendado que você use guarda-pó branco e boné ou lenço na cabeça. Durante a desoperculação, evite fumar, tossir ou espirrar no local. Coloque os favos desoperculados na centrífuga para a extração do mel. Na saída da centrífuga, coloque um balde e um filtro para receber o mel. Este filtro tem a função de reter os pedaços de favos, opérculos e larvas de abelhas que podem sair junto com o mel durante a centrifugação. Em seguida, coloque o mel no tanque decantador. Deixe o mel neste tanque durante 48 horas. Após este período, as impurezas mais leves do mel e também a espuma sobem para a superfície. As impurezas mais pesadas descem para o fundo do tanque, abaixo da torneira. Não deixe o mel no tanque decantador mais do que uma semana. O mel pode cristalizar e não sair mais pela torneira. Depois de 2 dias no tanque decantador, embale o mel. Se você for vender o seu produto no mercado varejista, use como embalagens potes de plástico, baldes, frascos de vidro de diversos tamanhos para diferentes quantidades de mel. Para garantir a qualidade do seu mel, use sempre embalagens limpas e novas. Para evitar bolhas de ar e espuma durante a embalagem do mel, posicione o frasco um pouco inclinado embaixo da torneira. Faça o mel escorrer pela parede do frasco. Para a estocagem do mel, use latas, tamboretes ou tambores, desde que sejam bem fechados, limpos, secos e de preferência novos. É importante que o vasilhame seja protegido internamente com verniz sanitário próprio para a estocagem de alimentos. Nunca use latas de tinta, tambores de óleo ou vasilhames de agrotóxicos, mesmo que sejam bem lavados. Na embalagem de estocagem, o mel deve ficar a 2 centímetros abaixo da tampa. Assim, você evita a presença de ar que pode fermentar o seu mel. O local de estocagem do mel deve ser fresco, seco e livre de cheiros estranhos, como de adubo, querosene, diesel e outros que acabam alterando a qualidade do mel. É importante que você coloque as embalagens sobre os estrados de madeira e não diretamente sobre o piso. A cristalização do mel é um processo natural. Pode acontecer em poucos dias após a colheita ou então depois de algumas semanas ou meses. Depende da origem botânica do mel e da temperatura. Não embale o mel cristalizado, porque as bolhas de ar que ficam entre as camadas comprometem a sua conservação. O mel logo fermenta. Depois de extrair o mel, selecione os favos. Reaproveite somente os favos claros e bem formados. Os favos velhos e opérculos precisam ser derretidos e transformados num bloco de cera homogêneo. Uma maneira prática e muito fácil de fazer esse trabalho é com o uso de um derretedor de cera a vapor.
Este equipamento dispensa a presença permanente do apicultor, apresenta melhor rendimento e oferece mais segurança contra queimaduras. O princípio deste derretedor de cera a vapor é o mesmo de uma caldeira. Aqui embaixo nós temos um depósito com água, separado por outro tambor, onde nós colocamos os favos. Embaixo nós colocamos fogo, o fogo aquece a água gera o vapor sai por este cano, subindo aqui em cima, entra no tambor onde estão os quadros, derrete a cera e vai sair por este cano no balde que está parando. Bem, aqui agora nós vemos a cera toda derretida, o quadro limpo, com os arames intactos, é isso, e esterilizado pelo calor do fogo. O que sobrou aqui não é mais cera, é apenas a sujeira, que normalmente o apicultor joga fora. Uma vez o quadro limpo, é só reesticar os fios de arame e reaproveitar de novo na colmeia. Com o manejo correto das abelhas em apiários bem instalados, revisões feitas em épocas adequadas e abelhas estimuladas, além do mel, você pode colher pólen, própolis e geleia real. O pólen é o gameta masculino das plantas, responsável pela fecundação das flores. Por ser muito rico em proteínas, o pólen passou a ser consumido também pelo homem, proporcionando mais uma excelente fonte de renda ao apicultor. A própolis é uma resina vegetal que as abelhas coletam da casca das gemas prestes a florescer e das folhas verdes de algumas plantas. A própolis é usada pelas abelhas como material de construção e como desinfetante da colmeia. Para o homem, a própolis tem funções terapêuticas comprovadas, por isso a sua comercialização é garantida. A geleia real é produzida pelas abelhas jovens e carregadas de alimentar as larvas. É o alimento básico da rainha. Por ser um estimulante biológico, com ação energética e regeneradora do organismo, a geleia real possui um alto valor de mercado. Esta é mais uma fonte de renda importante na atividade apícola. A somatória dessas alternativas, aliada à tecnologia, paciência e dedicação do produtor, tornam a apicultura um excelente negócio. Primeiro, instale o apiário onde existam boas floradas. Segundo, mantenha o local limpo, ensolarado e livre de umidade. Terceiro, faça um bom manejo das colmeias. Substitua os favos velhos por cera alveolada. Quarto, não deixe faltar alimento às abelhas, principalmente durante o inverno. Quinto, defenda as abelhas de seus inimigos naturais. Sexto, previna e trate as enfermidades das abelhas. Sétimo, substitua as rainhas a cada 2 anos. Oitavo, zele pela higiene e qualidade dos produtos das abelhas. Nono, preserve a natureza, plante essências melíferas. Décimo, tenha paciência, respeito e dedicação ao lidar com as abelhas. Apicultor, se você trabalhar com técnica e amor, a abelha não faz mal, a abelha faz mel.